Buenas, meus amigos, é com imenso prazer que eu apresento o nosso curso A Linguagem dos Tempos. Este curso é o que inaugura a nossa Escola Digital de Guasqueiros, Rincão dos Couros, e tratará do estudo da confecção das peças de bainhas, cintos e chaveiros sob os princípios do ofício de guasqueiro. E aqui nós temos um grifo forte nesta palavra guasqueiro, o que nos convida a que façamos uma análise da definição desta palavra. Talvez a definição mais simples, mais superficial do termo guasqueiro seja quem se utiliza como principal matéria-prima do couro cru para a produção de peças de forma artesanal. Mas esta, porém, como eu disse, é uma definição superficial, que poderia levar ao entendimento de que guasqueiro é simplesmente quem pratica artesanato com couro cru, o que seria verdadeiramente um equívoco. Então, o couro cru visto simplesmente como uma matéria-prima seria sim material de um artesanato em couro cru. Mas, se analisarmos mais profundamente os princípios do ofício de guasqueiro, veremos que o couro cru, para as pessoas que entenderam este ofício, ele é muito mais do que uma matéria-prima. Ele é um verdadeiro esteio de uma cultura regional e, por isto, o couro cru, se utilizado sob os princípios do ofício de guasqueiro, ele é o verdadeiro esteio de um produto de enorme valor. Por isso que mesmo na confecção de bainhas, cintos e chaveiros, que como veremos a seguir, em princípio, não são o principal trabalho do guasqueiro, mesmo na confecção destas peças, se entendermos os princípios que envolvem a origem desta atividade, teremos então o couro cru como um produto de altíssimo valor. A primeira coisa a ser entendida a respeito de couro cru é que tratam-se de peles de animais secas, desidratadas, sem curtume, ou seja, sem tratamento químico que alterem suas características físico-químicas. Para o trabalho de guasqueiro, as principais peles que importam são de bovinos e equídeos, ou seja, equinos e muares. Para que entendamos o altíssimo valor cultural desta matéria-prima que envolve o ofício de guasqueiro, é importante que façamos um breve recuo na história. E mesmo não sendo historiador, tampouco um profundo estudioso do tema, eu peço licença de vocês para que façamos aqui uma breve revisão para que a gente entenda um pouco mais o que envolve a nossa história, a história regional, que eleva o valor deste produto como matéria-prima, os couro crus e o ofício de guasqueiro. Bom, estes animais não são originais da América. Ou seja, antes da chegada dos europeus, aqui na nossa terra não existiam bovinos e equídeos. Estes animais foram trazidos pelos colonizadores europeus. Então, esta é uma saga histórica que começa, na verdade, lá pelo Peru, na região do Peru, por onde foi descoberta a América, e por ali começou a exploração desta terra por parte dos espanhóis. E o principal produto naquela época era o ouro e a prata explorados na região andina. Estes eram os principais produtos que eram objetivo na Terra das Américas. A exploração destes produtos exigiam transporte. E este transporte, então, era feito por tração animal. Então foi com o objetivo de tração animal que nós tivemos os primeiros exemplares destes animais sendo introduzidos na América. Bom, como a região andina, riquíssima em material, é, por outro lado, muito pobre em pastagens, foi necessário, então, que se buscasse alimentação para estes animais em outras regiões do novo continente. E foi aí que nós encontramos a importância das grandes, extensas e ricas pastagens localizadas mais abaixo na região andina, mais precisamente no que hoje conhecemos como a região do bioma Pampa. E foi nesta região que estes animais introduzidos
os equídeos principalmente com o objetivo de transporte e os bovinos então e ovinos também já com o intuito de produzir alimento, imaginando uma colonização, cada vez mais população, e no ambiente dito bioma pampa, que estes animais encontraram um ambiente extremamente propício para se reproduzirem livremente, formando então nesta terra uma nova riqueza que viria a ser explorada na sequência. Esta cultura ganadeira é um traço de união que hermana as três pátrias, Argentina, Uruguai e Brasil, e tem origem numa época em que as fronteiras políticas geográficas que hoje conhecemos não existiam. Então, nós temos a Argentina como o epicentro, como o berço principal da formação dessa cultura, porque lá foram introduzidos os primeiros animais que deram origem aos rebanhos selvagens, que se tornariam uma riqueza a ser explorada nesta região. O extremo sul do Brasil foi uma região que representou sérias dificuldades para a coroa portuguesa no avanço da colonização, por ser um ambiente inóspito, de clima extremamente hostil e com barreiras geográficas que dificultavam seriamente o avanço da colonização da coroa portuguesa. E foi justamente no extremo sul do Brasil que nós encontramos um dos primeiros marcos civilizatórios de maior volume que tinha comando na Argentina, que foram as missões jesuíticas, os 7 povos das missões. Os 7 povos das missões respondiam ao comando de Buenos Aires, que por sua vez respondia ao comando da coroa espanhola. E foi nesta época justamente que os rebanhos selvagens de bovinos e equinos se tornaram um produto de interesse na região, de altíssimo interesse, onde o principal produto, que não era couro, aliás, que não era ouro, mas era o couro. Nesta região, nesta época, ali no ano de 1750, então no século XVIII, o principal produto nesta região era o couro. Então, estes animais eram abatidos, uma parte de carne era tirada simplesmente para o consumo e o principal produto a ser retirado era o couro e também o sebo, mas como principal o couro. E os homens que faziam esta exploração necessitavam, logicamente, pela condição do ambiente extremamente inóspito, necessitavam de autonomia. E encontraram justamente no seu produto de exploração a matéria-prima necessária para suprir uma série de necessidades. Então o couro, que era o produto de exploração, era também o que lhe proporcionava autonomia, já que estes homens começaram a se formar verdadeiros centauros, porque a equitação, nesta época, era muitíssimo importante para a exploração deste recurso que havia se tornado natural na região pela reprodução dos rebanhos que se tornaram selvagens. Então é neste cenário que nós temos a formação de um tipo social único. Foi então neste ambiente extremamente inóspito que um indivíduo dito xangueador, que era o caçador de gado selvagem, um indivíduo sem morada fixa, um seminômade, um aventureiro, que foi a célula embrionária do tipo social que nós conhecemos por gaúcho, ou gaúcho, que é a maneira em português de chamar este tipo social que teve sua origem no xangueador, o caçador de gado selvagem, que vivia nesta terra que era dito por muitos uma terra de ninguém, porque justamente era palco de disputa entre a coroa portuguesa e espanhola e representava sérias dificuldades para ambas para afirmar seus domínios. E então, nesta terra de ninguém, este indivíduo foi de fundamental importância na exploração do principal recurso que se formou na época, que foram os rebanhos selvagens. Com o avançar destas disputas de colonização, disputas civilizatórias e do domínio sobre a terra, nós começamos a deixar de ter o que era dito antes, uma terra de ninguém. Com o avanço da exploração justamente dos rebanhos
selvagens de gado como um recurso importante a ser explorado, o avanço da colonização portuguesa deu origem às sesmarias, que eram concessões de terra justamente com o interesse de firmar posse de colonização sob domínio da coroa espanhola. Então, mais para frente, nós passamos a ter um segundo produto de exploração, que foi o charque, que servia para a alimentação de escravos e representou também um importante produto. E foi nesta época, com a concessão das sesmarias, o começo da exploração do charque, que nós tivemos então a formação que nós chamamos de estância, que são os primeiros módulos rurais, onde este homem, que antes era um xangueador, era um aventureiro numa terra de ninguém, com a formação da estância começou a encontrar cenário propício para ter uma alteração no seu tipo social e passar a ser uma pessoa com morada fixa e com uma possibilidade de trabalho no mesmo lugar, ganhando assim, então, uma vida mais civilizada, como a gente costuma dizer. Foi, então, neste cenário que nós podemos dizer que temos aí o embrião desta atividade, que na verdade já tinha começado. Estes homens aqui, logicamente, eles é que preparavam os seus próprios materiais, seus próprios utensílios necessários à sua equitação. Então, na verdade, este indivíduo aqui, que começou a surgir depois que este outro aqui já estava fixado, ele, na verdade, ele nasceu junto. Porque o manejo do couro cru era justamente uma atividade fundamental para que a exploração do gado selvagem naquele ambiente fosse possibilitada. E foi assim que este centauro do sul do continente, por uma necessidade de autonomia, porque nasceu, cresceu e se desenvolveu num ambiente extremamente inóspito e hostil, foi assim que este indivíduo teve como um traço fundamental do seu DNA o ofício de guasqueiro. Porque antes mesmo deste indivíduo social ser definido como gaúcho e posteriormente gaúcho, antes mesmo dele receber esta definição, ele já era, de certa forma, um guasqueiro. Por quê? Porque o couro curtido chegou junto com os colonizadores. Couro curtido, já as primeiras experiências com couro curtidos datam desde antes de Cristo. Então, o couro curtido e as técnicas de curtume foram trazidas da Europa junto com os colonizadores. Mas, neste ambiente, este couro era muito difícil de chegar, muito difícil de adquirir, e também a sua resistência para determinadas atividades era limitada. Então, por essa necessidade de autonomia, foi que esta atividade cresceu junto com a identidade regional deste ser social, antes mesmo dele ser definido como hoje conhecemos. Este centauro sulino do sul do continente, que chamamos de gaúcho, no Uruguai e na Argentina, e gaúcho na região brasileira. Então, se hoje buscamos fazer bainhas, cintos e chaveiros, que em princípio não eram peças de interesse destes indivíduos, que foram os primeiros guasqueiros, e mesmo os que depois, com a fixação e com o avanço desta identidade, foram chamados de guasqueiro, aqueles que se destacavam no ofício, porque na verdade todo homem de campo tinha domínio desta atividade para o consumo próprio. Então esta palavra aqui surgiu para definir os que se destacavam simplesmente. Se hoje nós utilizamos os princípios desta atividade para produzir bainhas, cintos e chaveiros, quando nós utilizamos o couro cru, nós não estamos simplesmente utilizando uma matéria-prima artesanal. Nós estamos utilizando 3 séculos de acúmulo de conhecimento em torno desta matéria-prima, que tornaram ela, sim, uma matéria-prima que pode ser interessante, inclusive, para bainhas, cintos e chaveiros. Então, quando nós fizemos estas peças aqui, nós estamos oferecendo para quem consome este produto um traço de identidade. A presença desta matéria-prima nestas peças remonta a toda esta história
que é marcante como uma riqueza cultural de uma região. Então, nós temos aqui como principais traços da nossa identidade na cultura regional o couro cru, irmanado ao hábito de consumir carne, e o mate como os principais traços da nossa identidade. Anterior, inclusive, por exemplo, à nossa expressão musical. Em determinado período e por longo tempo neste ambiente, a música não tinha o alcance que nós temos hoje para expressar a nossa identidade. Mas o couro cru, ao lado do consumo da carne e do mate, que era tomado nessa região desde os primórdios da nossa história, a utilização do couro cru como uma matéria-prima de fundamental importância e por isto o seu grande desenvolvimento a ponto de torná-la uma matéria-prima interessante para peças que, em princípio, não eram o objetivo deste ofício, dá-se justamente por todo este contexto aqui descrito. Então, meus amigos, o que nós temos pela frente é o estudo da utilização de uma matéria-prima que é muito mais do que simplesmente um produto para a obtenção de peças. Nós teremos em nossas mãos, e eu convido a todos que entendam isso, para que, quando forem oferecer o seu produto, aqueles que forem vender, ou simplesmente os que farão para o seu consumo, conheçam o valor do que tem nas mãos. Porque quando nós empunhamos ferramentas e um pedaço de couro cru, nós estamos manejando um verdadeiro tesouro cultural. É isto que eu convido vocês agora, para que façamos um estudo através do nosso curso, que eu carinhosamente batizei de A Linguagem dos Tempos. Uma boa jornada de estudo a todos.